Pai, nesse momento te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, meu Sim, Senhor. Pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelas vestimentas, pelo dia maravilhoso que nos concedeu, Senhor. Pai amado, estenda as tuas mãos santas sobre o teu povo neste lugar. Derrama a tua graça, o teu poder na vida dos teus servos. Abençoa os ministérios, estenda as tuas mãos santas e poderosas. Abençoa os grupos de louvores, Senhor. Estenda as tuas mãos santas sobre a vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, das senhoras, dos senhores. Pai amado, venha abençoar esta igreja ricamente. Venha libertar a alma nesta noite. Venha salvar a vida deste lugar. Pai amado, enche a tua igreja, Senhor, de almas que estão carentes da tua palavra. Pessoas que estão sedentas de ti, meu Deus. Quebra as correntes, as cadeias, liberta vidas para esse instrumento, Deus, deste lugar. Tira a presença do pastor dessa igreja. Ajuda ele, fortalece na tua presença, juntamente com a sua família, Pai. Dá força cada dia mais para estar na tua presença. Neste momento, apresenta a tua serva que irá levar a pregar a tua palavra. Observa ela, ajuda ela, usa ela como instrumento na terra, Senhor. Usa ela como canal de bênção nesta noite. Fala aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo nesta noite. Que ela venha transmitir a tua mensagem neste lugar para nós, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Mais um culto. Estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. E eu queria louvar um hino com os irmãos da Arca Cristã, antes de começarmos a palavra. É um hino bem conhecido. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Mais uma vez. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém. Glória a Deus. Quem crê nisso? Amém. Aleluia. Vamos ler em Marcos capítulo 5, versículo 25. É um texto bastante conhecido, irmãos, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu vou ser muito breve nesse texto. Marcos 5, 25. Aleluia. Aleluia. Ó Deus poderoso. Amém? Amém. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E se logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera.
Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Como falei, irmãos, é um texto muito conhecido. Acredito que todo mundo já ouviu se pregar sobre a história dessa mulher. Mas o Senhor me trouxe à lembrança esse texto, e eu meditando nele, e fiquei muito regozijada com aquilo que o Senhor falava no meu coração. Amém. E a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã, como está escrito na palavra, e todas as vezes o Senhor quer falar com a gente de alguma forma, né? Como nós, como servos do Senhor, oramos e colocamos sempre alguma coisa na mão diante do altar do Senhor, e lemos a palavra, que ela é que é nosso alimento, é ela que o Senhor, através da palavra, fala conosco, e a gente vê o Senhor se revelando para nós de maneira gloriosa, dando as respostas que a gente precisa para continuar caminhando em rumo àquilo que o Senhor tem prometido para nós. E lendo esse texto, irmãos, a gente vê que nos 3 evangelhos está escrito essa mesma história, desta mulher que se encontra numa situação de desesperança. Uma mulher que está numa situação em que recurso humano nenhum seria capaz de dar a sua saúde, que era algo que ela tanto almejava. E conhecendo e lendo a história dessa mulher, a gente sabe que havia uma cultura em que era estabelecida que a mulher que estivesse nesse período, ela estava impura, ela não poderia habitar no meio das pessoas, conviver com as pessoas, porque existia toda uma lei, existia toda uma regra, existia todo um parâmetro, e toda lei é para ser cumprida. A lei, ela não pode ser descumprida. E aquela mulher está ali 12 anos padecendo de uma situação em que ela não escolheu. Porque, irmãos, quando existem situações na nossa vida em que muitas das vezes somos nós que procuramos, mas também existem situações na nossa vida que a gente não procura, simplesmente acontece. E uma enfermidade, a grosso modo, ninguém quer ficar doente, né? Se todos nós pudéssemos evitar qualquer doença, com certeza evitaríamos. Mas quando a enfermidade chega na nossa porta, a gente tem 2 opções: procurar o meio natural de resolver aquela situação em que nos acometeu. Mas também existe um outro plano, que também é aquele sobrenatural, né? Mas olhando o contexto daquela mulher, todo o seu problema de uma forma física, ela estava ali vivendo anos aprisionada por uma doença que ela não escolheu. A Bíblia também não nos revela qual era a idade dessa mulher, o nome dessa mulher, se ela era casada ou ela era solteira, ou qual era o seu nível ali da sua vida. A Bíblia não nos relata isso. Mas a gente analisando uma mulher que com certeza ela tinha planos, ela tinha sonhos, ela pode ter projetado para a sua vida um casamento, ou se ela não fosse casada, se fosse casada, ela agora estava vivendo a solitude de não poder ter a companhia do seu marido devido à doença em que ela foi acometida. E nesse parâmetro a gente encontra uma mulher emocionalmente abalada, uma mulher emocionalmente frustrada devido à situação de enfermidade que havia cometido na sua vida. Situação essa que ela não pediu para ter, simplesmente aconteceu. E ela teve que lutar com todos os recursos que ela tinha para ficar livre daquele mal. E a Bíblia vai nos contando que essa mulher, durante todos esses 12 anos, dentro dessa enfermidade sofrendo, ela procurou todos os meios cabíveis para ficar livre daquela doença. Eu acredito que aquela mulher, como a Bíblia diz, que ela procurou médicos, e cada médico que eu acredito que se apresentava para ela, ia dando a ela uma alternativa de tratamento. E eu acredito que com toda a vontade de ficar curada, ela ali ia despendendo tudo que ela tinha para poder ficar livre daquele mal, e mais uma vez a expectativa frustrada. E se a gente for analisar o contexto da leitura que lemos, ali eu acredito que eles iam dando alternativas e alternativas, e medicamentos e medicamentos, mas a história daquela mulher continuava da mesma maneira. E venhamos e convenhamos, irmãos, que todas as vezes que colocamos expectativa em cima de alguma coisa e que ela não acontece da maneira em que criamos as nossas expectativas, automaticamente nos frustramos. E quando nos frustramos, a gente fica triste.
E quando fica triste, a gente vem com vários questionamentos. E dentro desses questionamentos pode vir o quê? Murmuração. E a gente questionar não é pecado. A gente ficar triste não é pecado. Mas murmurar é pecado. Porque a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há um motivo para o que o Senhor permitiu na nossa vida. Não importa em que esfera for. Seja na saúde, seja na nossa vida social, familiar, não importa. Em qualquer área da nossa vida, o que nos vier a acontecer, tenha certeza que tudo vai cooperar para o nosso bem. Porque o Senhor, Ele tem plano na nossa vida, tem propósito na nossa vida, e Ele vai ajustando as coisas segundo o seu molde para cumprir o propósito que Ele tem determinado para nós. E é interessante que essa mulher, quando ela está ali, mais uma vez, uma expectativa frustrada, nós podemos analisar. Que tristeza. Ela já está ali sofrendo por não conviver com outras pessoas, sofrendo porque muitas das vezes ela pode ter tido sonhos em que ela não pôde alcançar, e sofrendo mais uma vez porque ela procurou o meio cabível de ficar livre daquela doença, mas mais uma vez ela não conseguiu ficar curada. E ano após ano ela ali empreendendo esforço, tendo esperança em que o quadro da sua vida fosse mudado, e mais uma vez colocando todo o seu esforço em algo que ela imaginaria que ela ficaria livre. E mais uma vez a decepção. E mais uma vez a frustração bate na porta daquela mulher e ela não tem outra opção. Ela tem que continuar. Continuar procurando recursos para ficar livre diante daquela situação em que lhe acometeu. E a gente lendo o versículo 26, diz que ela havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, e nada lhe aproveitou, antes indo a pior. Além dela empreender tempo, empreender dinheiro, empreender expectativa, a saúde dela não ficou nem no mínimo estacionada. No quadro dela não ficou nem estável. O quadro dela sempre ia piorando. Aí a gente vai analisando a situação da mente daquela mulher. Analisando, ela poderia dizer assim: mas eu estou aqui. Tudo que é do campo possível para que eu possa realizar, eu estou fazendo, e nem no mínimo estável a minha situação está ficando, ela está cada dia pior. O que está acontecendo? E aí eu acredito que era tanto questionamento na mente daquela mulher que ela ia se defiando duplamente pela doença e pelo seu emocional, porque venhamos e convenhamos, irmãos. Muitas das vezes, quando o nosso emocional está abalado diante das circunstâncias, a gente não tem força para nada. Nós não temos vontade para nada. Se pudéssemos ficarmos ali estacionados esperando aquilo tudo passar. Mas a Bíblia nos dá algo muito interessante, nos dá um ensinamento, é que a gente tem que ser forte e corajoso. A gente tem que buscar força em meio às lutas. E essa força não vem de nós. Essa força vem de Deus. E essa mulher, ela não conhecia Deus. Ela poderia ouvir falar porque ela também era uma praticante da lei. Afinal, ela estava afastada do convívio das pessoas. Ela compreendia que ela não poderia ficar. E ela ali estava vivendo uma situação em que ela não tinha ninguém nem para dar uma palavra de conforto, nem uma palavra de incentivo, nem uma palavra de ânimo. Ela estava ali totalmente inserida dentro do seu problema, sem ninguém que pudesse ajudar. Só que chega um determinado momento da sua história que ela ouve falar de Jesus. Em um determinado momento da sua vida, ela sabendo que ela estava sem recursos financeiros, sem nenhum tipo de força emocional e sem nenhum tipo de coragem para continuar avançando diante daquele quadro que estava indo de mal a pior. Ela observa, analisando, eu acredito que ela estaria observando os 4 cantos de onde ela estava inserida. E aí ela ouve alguém falar sobre um Jesus. Um Jesus que era suficientemente capaz de mudar o quadro da sua vida. E ela ouvindo falar sobre aquele Jesus, ela acredita que ela ficou ali em prontidão, esperando ver por onde ele ia passar. E a gente voltando um pouquinho no texto, a gente vê que Jesus, ele vem de uma caminhada, ele vem de uma trajetória, cumprindo o seu ministério. E cumprindo o seu ministério, ele passa por Gadara, ali ele encontra um homem terrivelmente endemoniado. E ele para naquela cidade para mudar o quadro da vida daquele homem. E ele simplesmente, ao agir na vida daquele homem, libertando dos espíritos imundos que atormentavam, toda aquela cidade agora começa a ouvir falar desse Jesus. Ouve falar desse Jesus
primeiro missionário a estar ali naquela cidade de Gadara. Ele antes era conhecido por um homem que vivia atormentado por demônios, agora era conhecido por alguém que Jesus entrou na vida e mudou a história. Louvado seja Deus. E Jesus agora continua caminhando, em seguida indo para Cafarnaum. E ele, quando atravessa a Gadara, ele agora se encontra com Jairo. E encontrando com Jairo, que era um dos principais da sinagoga, agora Jairo também apresenta um problema para Jesus. Avisa a Jesus que a sua filha estava doente. E ali ele se prostra diante de Jesus, querendo também uma solução para os seus problemas. Porque, irmãos, venhamos que durante aquele período daquele determinado tempo, existiam muitas doenças, muitas enfermidades, muitas pessoas acometidas por tantas coisas. E Jesus aparecer dentro daquele contexto era um sinal de esperança, porque Jesus sempre foi e sempre será a nossa esperança. E Jesus ali aparece como uma esperança na vida de Jairo. Jairo ali, um homem que era da sinagoga, um homem conhecedor da lei, praticante da lei, vendo todos os escritos que estavam à sua disposição, dentro do coração dele, gerou a fé em um Deus que ele só ouviu falar. Ele agora se prostra nos pés de Jesus, querendo de Jesus uma solução para o problema da sua filha. E a Bíblia nos diz que essa menina tinha 12 anos, que estava ali enferma. E Jesus não dá nenhuma palavra a Jairo e continua seguindo o seu caminho para a casa de Jairo. E no decorrer desse caminho agora se apresenta esta mulher. Esta mulher que estava nesse problema de enfermidade também há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade e essa mulher sofria há 12 anos. A gente pode até pensar que isso seria coincidência, né? 12 anos, duas pessoas. Quer dizer que quando essa menina nasceu, é o período em que essa mulher já vivia enferma. Então, duas pessoas ali, com o mesmo período de tempo, sofrendo também. E ali agora aparece a solução para a vida daquelas mulheres. Aleluia! Jesus está ali, continua caminhando e aquela mulher vê a oportunidade de ficar livre daquele mal. Ela observa que, ouvindo falar da fama de Jesus, que tinha passado por Gadara e por outras cidades de todos os milagres que Jesus havia operado, ela diz: recurso não tenho mais. Dinheiro para continuar tratamentos que são ineficazes, não tenho mais. Meu emocional está abalado. Meu emocional está destruído. Continuo só e continuo sofrendo dessa doença. Eu não tenho mais jeito a dar. Mas ouvindo falar desse Jesus dentro do coração dessa mulher, criou fé. Dentro do coração dessa mulher gerou uma fé em um Jesus que ela ouviu falar, que ela não via, ela não conhecia, não sabia por onde vinha, mas dentro dela criou uma expectativa diferente. Ela já tinha um não. Ela já tinha uma situação de morte. Mas ouvi falar de Jesus, ela disse: eu posso ter vida. Se eu encontrar com esse homem, a minha vida vai mudar. Não sei de que maneira, mas eu sei que ele tem poder, pelas obras que eu escuto, que ele faz, ele tem poder para fazer algo na minha vida. E aquela mulher ali agora, observa ali agora Jesus vindo. E agora ela tem um grande impedimento. Ela determina no coração dela encontrar Jesus. Mas observe que uma mulher que está há 12 anos, enferma, se esvaindo em sangue, sem energia, sem força, sem vontade de viver, ela agora tem mais um impedimento. Houve a determinação no coração, mas há um impedimento diante dela. E analisando isso, eu fiquei observando quantas das vezes nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor, nós fazemos campanha muitas das vezes, apresentamos tantas situações diante do Senhor. Determinamos no nosso coração algo, mas o fato de determinar não quer dizer que a gente vai alcançar. Não é só o determinar. Existe um determinar e também existe uma ação. E tenha certeza que tudo aquilo que a gente determina no nosso coração, para a gente executar essa ação que precisamos ter, vamos encontrar impedimentos. Impedimento de todas as ordens, principalmente espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente continue do mesmo jeito que a gente está. Ele não quer que a gente avance. Ele não quer que a gente continue. Ele quer que a gente estacione. E aquela mulher, a condição dela era continuar ali parada, esperando a morte levar.
Mas ela determinou no coração dela que aquele Jesus poderia fazer algo por ela. E agora, ela determinando do coração, ela agora encontra um impedimento. Qual era o impedimento? A multidão. Uma mulher fraca, agora tendo que enfrentar uma multidão e ainda com um agravante. Pela lei, ela não podia estar próxima a ninguém. Por quê? Porque tudo que ela tocasse, automaticamente era impuro. Aonde ela sentasse, era descartável. Aonde ela encostasse, era descartável. Nada tinha valor. Agora ela está diante de um dilema. Primeiro, não tenho força. Segundo, pela lei, eu não posso encostar perto desse homem. Mas ela tinha determinado no coração dela que não importasse que ela tivesse que passar o que tivesse que passar. Mas ela ia encontrar, ela ia tocar naquele Jesus que ia mudar o quadro da sua vida. E ela ali vai rompendo aquela multidão. Rompendo aquela multidão, irmãos, a gente vê que ela empreendeu o último esforço da sua alma. O último esforço da sua alma, irmãos, porque na sua carne não tinha mais. A determinação da alma daquela mulher era tão grande que ela diz: essa é minha última oportunidade. Não existe mais outra oportunidade. A oportunidade é essa. Se eu não tocar neste homem agora, com certeza eu vou. Se eu não tocar neste homem agora, minha história continuará do mesmo jeito. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Porque Jesus passar por aquela mediação era por um propósito. Não era só ir para curar a filha de Jairo. Jesus já sabia que aquela mulher estaria ali à beira do caminho. Louvado seja Deus que Ele não nos deixa assim. Amém. Glória a Deus. Aquela mulher está ali. Eu preciso romper essa multidão. Eu preciso romper de alguma maneira. Porque a fé, a determinação que está no meu coração, eu vou avançar. Observe que aquela mulher viveu 12 anos de uma fé natural. 12 anos de uma fé em que ela, a fé natural, irmãos, é aquela fé daquilo que nós podemos fazer. Por quê? Ela gastou dinheiro. Ela procurou médicos. Essa é a fé natural. Se a gente vai ali ao armário, abre o armário para pegar um alimento para ir para o fogo, é a fé natural, porque a gente tem na nossa despensa o alimento para fazer. Mas a fé sobrenatural é aquela que você abre o seu armário, você sabe que não tem, mas você diz: o Deus do impossível vai mandar aquilo que eu preciso. A fé natural é aquela que você olha para a sua condição, você está com a dor de cabeça, você tem como chegar ali e tomar um medicamento. Mas a fé sobrenatural é aquela que você sabe que remédio nenhum vai passar a sua dor de cabeça, ao menos que você diga: eu creio que o médico dos médicos vai curar essa dor que eu estou sentindo. Esse é o campo da fé sobrenatural. E essa mulher saiu do campo natural porque recursos ela não tinha mais. Ela agora entra no campo sobrenatural, não daquilo que ela viu, mas daquilo que ela ouviu. O irmão, o presbítero aqui, ele me ensinou muito bem. A fé que gerou no coração daquele cego Bartimeu, que não viu Jesus passar, mas ouviu que aquele homem era poderoso em obras para mudar também a sua vida e lhe dar cura. Ele não viu, mas ele ouviu e creu que ao se aproximar de Jesus, ele seria curado. E aquela mulher não foi diferente. Ela agora rompe aquela multidão com toda a fé sobrenatural que gerou no coração dele. Aquela fé que ela disse: haja o que houver, eu vou chegar perto dele, eu vou tocar na orla do seu vestido. Mas analisando, irmãos, é possível você tocar em um pedaço de pano e esse pano lhe curar? É possível, humanamente falando? Cientificamente falando, isso é possível? Não. É impossível que isso aconteça. Mas aquela mulher, ela determinou: eu vou tocar na orla dele. Não importa o que aconteça, mas eu vou tocar. Eu sei que a lei pode me causar tantas outras coisas, alguma consequência pelo fato de eu tocar nele. Eu estou impura, todo mundo aqui, a minha vizinhança sabe da minha condição, mas eu vou romper. E ela vai ali se arrastando, acredito, empurrada, porque, irmãos, todas as pessoas, aquela multidão que estava em volta de Jesus, não estava no campo da fé sobrenatural. Eles estavam na emoção. Sabe por que eu digo que estava na emoção? Porque durante esse texto que lemos, se não a filha de Jairo e essa mulher, qual foi o milagre que nós ouvimos falar que Jesus operou? Porque para que o milagre aconteça é necessário ter. Não é necessário a gente estar chorando, gritando, ou seja lá como for, aclamando que Jesus é poderoso, se nós não temos fé suficiente para
para crer que Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. A multidão estava ali empurrando, oprimindo, apertando, jogando Jesus para lá e para cá. Mas dentro do coração daquele povo não tinha fé. Acredito que eram espectadores para ver qual era o próximo milagre que Jesus ia operar. Mas aquela mulher, ela disse, na minha vida não vai ser do mesmo jeito. Eu não estou aqui querendo expectativa, eu estou aqui crendo. Eu estou aqui determinando que Ele vai mudar a minha vida. Aleluia. E ela empreende o último esforço. Eu tenho que tocar Sim, Ele. meu Deus. E ela vai. E ela toca. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus diz, alguém me tocou. Aleluia. O tocar em Jesus, a Bíblia diz que naquele mesmo instante ela cessou aquele mal. Só, irmãos, que analisando, eu não consigo entender que no tocar de Jesus, ela ficou automaticamente curada. Eu acredito que o tocar em Jesus foi que aquele mal, aquela enfermidade, porque mal não vem de ordem de Deus, vem de ordem do mal, e pelo fato dela tocar em Jesus, por Jesus ser santo, cessou, parou. Mas ainda a cura não tinha sido determinada na vida daquela mulher. Jesus agora faz uma indagação. Quem me tocou? Quem me tocou? E aí agora aquela mulher está ali parada, observando que na vida dela algo tinha mudado, aquilo ali tinha parado. Mas ali os discípulos começam a perguntar, mas Jesus, tanta gente aqui te apertando, te empurrando, e tu ainda pergunta quem te tocou? Aí Jesus disse, foi algo diferente. Foi um toque diferente. Porque de mim saiu virtude. Amém. Glória a Deus. Não foi o ato, irmãos, de tocar em Jesus que possibilitou o milagre daquela mulher. Foi a fé que Jesus ia mudar a sua vida, que ele possibilitou a cura. Só que Jesus agora ele vai observando e perguntando, e os discípulos respondendo, e ele continua, não. Alguém me tocou. E a Bíblia diz que aquela mulher temendo e tremendo. Ali acho que ela pensou, agora a lei, alguma coisa vai acontecer comigo. Eu não podia tocar nele. Ele agora vai ter que cumprir o rito da lei. Ele vai ter que cumprir o que a lei orienta, porque eu sou impura e eu toquei nele. E agora ela diz, eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que me expor aqui diante da multidão. Eu vou ter que expor a multidão que foi eu que toquei nele. E ao expor a multidão, ela está ali determinando para todo mundo. Realmente eu era a mulher que estava nessa condição. E eu toquei nele e agora eu não sei o que pode acontecer comigo. E ali eu acredito que o temor do coração daquela mulher foi tão grande, mas ainda assim ela assumiu diante de Jesus a condição dela, relatado para Jesus o seu problema e ter tocado nele. E agora Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão. Porque, irmãos, nós não podemos desassociar Jesus dos 3 atributos que são dele: perdão, amor e misericórdia. Ele é perdão, ele é amor, ele é misericórdia e é justiça. Ele poderia ali executar aquela mulher ou querer que cumprisse ela. Ele poderia fazer alguma coisa para que todos vejam que ela precisava ser punida, porque ela não poderia nem estar ali. Mas Jesus, ele era altamente sensível. Ele conhecia e conhece todos nós por dentro e por fora. Ele conhece o nosso coração e conhece as nossas intenções. E ele, conhecendo muito bem a dor daquela mulher, compreendendo a situação da sua vida, ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Seja curada deste mal. Aleluia. Mas a Bíblia nos disse no versículo anterior que ela tocou e naquele momento aquele mal cessou, parou. Porque o fato dela tocar e o mal que atingia a sua vida, a presença de Jesus tem que dissipar. Mas Jesus agora determina, a partir de hoje, desse mal tu não sofre mais. A partir desse momento tu sofreu até hoje. Até hoje tu passou por essa humilhação. Glória a Deus. Até hoje tu ficou à margem da sociedade. Até hoje tu teve os teus sonhos frustrados. Mas a partir de hoje, mulher, a tua vida não será mais a mesma. Porque a palavra que eu determino na tua vida é que a partir de agora vá em paz. Amém. Pois, maravilhoso. E como é difícil viver sem
paz, irmãos. Como é difícil viver sem paz. Muitas das vezes os problemas aparecem na nossa vida para quê? Roubar a nossa paz. Roubar a nossa alegria. E nós não podemos ser hipócritas em dizer que quando problemas acontecem a gente fica sorrindo porque é mentira. Quando a enfermidade chega, ninguém está sorrindo. A gente não pode deixar de crer. A gente não pode deixar de confiar no Deus que por nós tudo executa. Mas a tristeza chega assim. A angústia chega assim. Porque a própria palavra diz: no mundo tereis, mas tem de bom. Esse ânimo é gerado por nós? É gerado pela fé. É a fé em Deus. É a fé no Deus que vai mudar o quadro da nossa situação, que nos dá força para continuar avançando. E aquela mulher ali, já diante de uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, um decreto da parte de Deus para a sua vida, agora ela tem a história mudada. Aquela mulher está ali agora, acho que ela parou para fazer uma análise de tudo que ela viveu durante esses 12 anos e dizendo: recebi uma nova oportunidade. Eu, quando encontrei esse homem, eu não tinha mais condição nenhuma de continuar. Eu empreendi o último esforço da minha alma para chegar até ele. Porque, irmãos, às vezes vamos enfrentar situações em que nós precisamos empreender o último esforço. Sair do campo natural. E muitas das vezes o próprio Deus fecha a porta do campo natural para a gente entrar no campo sobrenatural. Porque quando Deus ele quer fazer o nome dele notório na nossa vida, não por nós, mas pelo nome dele, para que se cumpra o propósito dele na nossa vida, ele vai fechar todos os acessos. Ele vai fechar todas as oportunidades humanas para que o do céu se manifeste. Mas isso é necessário crer. Isso vai ser necessário empreender esforço. E como empreender esforço? Jesus não está aqui, irmã Lília, para mim pegar nele. Pelos olhos carnais não está não, mas pelos olhos da fé ele sim. Eu me lembro que, acho que eu já contei isso aqui, eu me lembro que eu, adolescente, eu sempre via minha avó orando de uma maneira muito peculiar. Eu nunca tinha visto ninguém orar assim. Até hoje nunca vi. Mas eu sempre me lembro dela estar ali 5 horas da manhã, 4 para 5 horas da manhã, ela se ajoelhar e ela puxava a cadeira e ela dizia: Jesus, senta aqui. Jesus, senta aqui. E ela sentia que Jesus estava sentado ali, porque ela se alegrava no Senhor, ela falava em línguas e ela chorava. E ela sentia que de fato Jesus estava sentado ali. Fisicamente isso é possível, irmãos? Não. Mas pela fé é possível sim. Começa a conhecer esse Deus, que se apresenta de várias formas para a nossa vida. E ali eu via tanto minha avó fazendo assim, orando assim, apresentando tantas coisas a Deus. E eu via Deus responder muitas das suas orações, muitas das suas indagações. E de um tempo para cá o Senhor começou a me ensinar a orar quase dessa forma, parecida. Porque o Senhor vai nos ensinando a maneira de chegar mais perto dele. Porque, irmãos, qualquer situação que acontece na nossa vida, não é para a gente estar distante de Deus. Ele permite para a gente se aproximar ainda mais dele, para conhecermos mais dele, para compreender que ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos, porque ele é Deus. E essa mulher, a história dessa mulher, eu leio assim, mas eu nunca tinha assim me atentado a ler profundamente sobre a história dessa mulher. Mas isso me ensinou algo muito interessante, irmãos. Deus me deu uma lição muito poderosa nessa história aqui. Para eu alcançar de Deus aquilo que eu preciso, muitas das vezes é necessário empreender o último esforço. E esse esforço, muitas das vezes, o Senhor nos apresenta a maneira que devemos nos esforçar. O Senhor sempre vai nos apresentar a maneira que Ele quer que a gente chegue mais perto dEle, para que esse esforço seja alcançado aquilo que estamos pedindo.
Porque nosso Deus, ele é Deus de relacionamento. E ele queria se relacionar com aquela mulher. Observe que aquela mulher, ao se aproximar de Jesus, ela não pediu. Diferente de Jairo. Jairo, que ao ver Jesus descer do barco, se aproximou dele e pediu que fosse até a sua filha. Mas aquela mulher, ela teve tanta fé que ela disse: eu não vou falar com ele não. Eu vou tocar nele, porque eu sei que dele vai vir tudo que eu preciso. Não que seja errado pedir, mas a cada um Deus vai dando uma estratégia diferente. E dentro dessa estratégia a gente não pode negligenciar, porque é um último esforço. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Afinal de contas, aquela mulher tinha 12 anos padecendo. E se formos aqui, cada um contar aqui pelo qual motivo oramos há tanto tempo, há tantos anos, a gente diz: não tem mais jeito. O campo natural diz o quê? Acabou. O campo natural diz o quê? Não tem mais jeito. Deixa pra lá, já passou tanto tempo, não aconteceu, pula para a próxima. Mas com Jesus não é assim. Ele gosta de agir nas coisas que são improváveis, nas coisas que são impossíveis, na coisa que a gente não pode fazer, é onde ele se manifesta para dar vitória ao seu nome. Observe Moisés. Moisés saiu do Egito debaixo de uma ordem. Deus disse a ele o quê? Pode sair do Egito, vá para a terra que eu prometi. Ele encontrou obstáculos? Qual foi o obstáculo maior aos nossos olhos? O mar vermelho. Mas o Senhor deu a ele uma ordem de empreender mais um esforço. Qual foi? Tocar nas águas. E ao tocar nas águas, humanamente falando, era possível aquele mar se abrir? Não. Mas a fé no seu coração e a obediência a Deus fez com que aquele mar se abrisse e o povo passasse aos pés enxutos. Mas é necessário crer no Deus em que entregamos a nossa vida. É necessário crer no Deus ao qual nos rendemos, dizendo: Senhor, a partir de agora, toma o governo da minha vida. E tenha certeza que cada etapa, cada estágio vai ser de uma maneira. Começamos de uma maneira mais branda. Depois as coisas vão se intensificando. Daqui a pouco a gente tem um pouquinho mais de calma. Mas depois o Senhor quer algo de nós, Ele agora empreende mais outra luta. Ele permite outra circunstância. E a gente vai se aproximando ainda mais dEle. Conhecendo mais Ele. Porque o Senhor não nos chamou para ficar na neutralidade. O Senhor não nos chamou para chegar aqui e ouvir o culto e ir embora. O Senhor nos chamou para cada dia conhecer o nome dEle e anunciar com certeza que Ele é, porque Ele faz. É muito fácil contar a história de alguém que passou por um milagre. Contar a história dessa mulher, relatar aqui entre os irmãos, é fácil. Quem viveu o milagre foi ela. Mas a gente tem milagre para contar? A gente tem que ter milagre para contar. E para ter milagre para encontrar, lutas vão intensificar. Mas é para a gente conhecer o tamanho do nosso Deus. Porque o Senhor nos chama para uma profundidade sobrenatural em Deus. Eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, eu quero um novo cântico na minha boca. Eu já vivi grandes coisas na mão do meu Deus. Grandes bênçãos eu alcancei no tempo que eu voltei para Jesus. A minha adolescência foi aqui. Saí dos caminhos do Senhor, como todo mundo aqui sabe. Mas eu voltei. Voltei e disse ao Senhor: daqui eu não volto, não saio mais. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu sou como um passarinho que ali vive na gaiola. Se ele sair, ele morre. Se eu sair daqui, Jesus, eu morro. Eu não sei viver em outro lugar se não for na tua presença. Isso no mundo espiritual traz peso. Mas eu tenho uma consciência ao Deus a quem eu entreguei a minha vida. E haja o que houver, haja o que houver, eu creio que Ele é poderoso para fazer na minha vida e na tua vida. E essa entrega requer esforço. Essa entrega, irmão, muitas das vezes requer um esforço muito grande. Mas tenha certeza que no final vai ser glorioso. Amém. Porque eu não contemplo pelo olho natural, mas pelos olhos da fé sobrenatural. Eu creio que esse novo cântico que eu tenho pedido ao Senhor para colocar na minha boca, Deus também vai colocar na boca de cada irmão. Porque não queremos viver como antes.
novidade de vida. A gente não quer chegar aqui e ouvir um culto e ir embora. A gente quer ouvir um culto, glorificar ao Senhor, adorar o Senhor, voltar para casa e dizer: Ele é grande, Ele é poderoso. A minha vida estava assim, Ele entrou. O meu familiar estava nessa situação, Ele chegou, porque Ele chega e Ele faz. Mas é necessário a gente e crer e dizer: haja o que houver, eu creio que o Senhor vai fazer algo na minha vida e na vida da minha família. Muitas das vezes, irmãos, a situação vem para nos fazer prostrar. É para que a gente se acomode e diga: vou ficar por aqui mesmo. Vou para a igreja, estou ali cultuando, estou aqui orando, leio a palavra em casa. Mas não é só para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para algo mais. Algo mais, sempre mais, a sua presença. Eu não falo no campo material, não. Eu falo no campo espiritual. É algo mais. E o Senhor vai nos dando experiências do mundo espiritual grandes, que edifica ainda mais a nossa fé e nos dando a certeza que o melhor lugar que devemos estar é na sua presença. Quando nós vemos um inimigo que vem com tanta fúria para querer nos abater, ele se levanta como um grande na nossa vida e diz: não toca. Ele se levanta e diz: não toca, porque é meu, eu tenho poder. Mas para isso é necessário se entregar. E é necessário confiar. Sempre o crivo do cristão vai ser a fé. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta estar na igreja, não adianta ler a palavra, não adianta estar orando, não adianta fazer outra coisa se não tiver fé. Sempre vai ser necessário termos fé. E em algum momento da nossa trajetória, o Senhor vai permitir que a gente venha colocar a fé sobrenatural em ação. Aleluia. E é nesse momento que o nome dele é glorificado na minha vida e na tua vida. Aleluia. Mas se tu precisar empreender um último esforço, empreenda. Não tenha medo. Não tenha medo do que possa te acontecer. Empreenda o último esforço e tenha certeza que o teu esforço pelo Senhor será recompensado. Tenha certeza que assim como aquela mulher que precisou romper aquela multidão para tocar em Jesus e ter a sua vida e aquele mal sarado, assim na nossa vida não é diferente. Se tem algo que te entristece, se tem algo que te angustia, se tem algo que a tua mão é incapaz de resolver, continua se esforçando, continua apresentando a quem resolve e tenha certeza que do jeito que está não vai ficar, porque tu vai colocar a tua fé sobrenatural em ação e algo de Deus na tua vida vai acontecer. Que a mão do Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, e que Ele nos ensine nessa noite a colocar a nossa fé em ação. Que Deus abençoe poderosamente. Eu agradeço a minha oportunidade.